Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos iniciando uma nova semana e que ela seja muito produtiva e abençoada para todos nós. E olha só, a segunda-feira amanheceu chuvosa, mas nada de preguiça. Vamos despertar porque temos muito o que aprender hoje aqui no nosso programa. Aqui no assunto do dia, hoje vamos entender um pouco mais sobre como melhorar o rendimento escolar. E para conversar conosco sobre o assunto, estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Luciene Santos. Luciene, ela é psicopedagoga clínica. Também vai reforçar o nosso bate-papo de hoje a Rita de Cássia. Rita, ela é pedagoga e daqui a pouquinho a gente vai escutar aqui as nossas convidadas de hoje. Mas antes, deixa eu te adiantar o seguinte, que aluno cansado, desmotivado, sem interesse nas aulas e nas atividades, isso tudo pode ser sinal, sabe de quê? De baixo rendimento escolar. E o que é rendimento escolar? Deixa eu explicar para você que está em casa. É um critério de avaliação das capacidades do aluno de aprender novos conteúdos ao longo dos anos de estudo. Faz parte desse rendimento a capacidade que o aluno tem em responder aos estímulos educativos aplicados pelos professores. E quando esse rendimento ele está muito baixo, vamos mostrar várias alternativas aqui no nosso programa para reverter esse quadro daqui a pouquinho, mas antes a gente vai acompanhar uma reportagem especial que mostra o que deve ser feito quando a baixa no rendimento acontece ainda no ensino médio. Fique muito atento às seguintes informações. Acompanhe. Já durante o ensino médio, chegam os desafios para o ingresso no ensino superior de qualidade. Os estudantes se preparam para os vestibulares e o tradicional Enem, que é a porta de entrada para o ensino superior público. E para vencer a concorrência, é preciso determinação, ainda mais quando existe alguma dificuldade no aprendizado de alguma área geral ou disciplina específica. Foi o caso de Ariane, que não teve sucesso na primeira tentativa para o curso de medicina. Descobriu que o problema estava na compreensão de uma disciplina da área de ciências matemáticas, melhorou a metodologia de estudos e já mira nas provas deste ano. Além do foco, um ano dedicado só para o Enem, eu acho que a associação de aula com exercício, aqui a gente faz cerca de 400 a 500 atividades, exercícios por semana de todas as matérias. O segredo está justamente nessa prática, de aprender na sala, ver uma aula e colocar em prática o que a gente aprendeu. Um relatório divulgado recentemente pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico revelou que o Brasil está entre os 10 países com mais alunos com baixo rendimento em matemática, leitura e ciência. Que apesar do conhecimento matemático ter melhorado nos últimos 15 anos, mais de 1 milhão de estudantes brasileiros ainda têm dificuldade para a compreensão de temas essenciais. Para este professor de língua portuguesa, existem os alunos com dificuldades em linguagens e cálculos que precisam de tratamento especializado, como nos casos da dislexia e da descalculia, mas em muitos casos é a falta de foco que atrapalha o aprendizado. Então é preciso que ele, para manter o foco, faça períodos de repouso, inclusive nas aulas. Então, por exemplo, na academia nós temos aula-recreio, aula-recreio, aula-recreio. São dezenas de recreios de 15 minutos por dia, para que o aluno estude um pouco, descanse um pouquinho, estuda um pouco, descansa um pouquinho. Aula expositiva muito longa, a ninguém serve mais. Lembra da Ariane? A percepção da necessidade de melhorar foi fundamental na mudança. O professor destaca ainda que a metodologia de aprendizado vem mudando ao longo dos anos. Hoje, não dá mais para dispensar a importância e o auxílio da internet. E cada vez com mais frequência, a relação ensino-aprendizado se torna personalizada. É um grande erro imaginar que a internet faz mal. Ela tem benefícios e prejuízos, mais benefícios inclusive. É só seguir sob orientação. Ela serve muito de lazer, muito de conteúdo, muito de atitude. Ela integra as coisas todas. Ela é muito útil. Com certeza a internet é muito útil, só basta você utilizar com equilíbrio. A gente viu também o exemplo da Ariane, que tem uma certa dificuldade, reconheceu essa dificuldade, procurou ajuda e com toda certeza teremos em breve uma futura médica, né? A gente fica na torcida pela Ariane para que ela se dê bem no Enem e ganhe, né, essa aprovação
no ensino superior de medicina, que é o sonho da Ariane. A gente agradece a ela que compartilhou com a gente, né? Um pouco da história, um pouco do foco que ela está tendo para conseguir êxito. Tinha um baixo rendimento, sim, mas ela conseguiu contornar toda a situação e vamos trazer muitas outras dicas para você que está em casa contornar essa situação de baixo rendimento escolar dos seus filhos, dos seus sobrinhos. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais sobre o tema. Vamos falar com as convidadas, mas também vamos falar com você que está em casa. Vamos ouvir nossos especialistas e agora a gente vai ouvir você que está em casa. Isso mesmo, vamos ouvir você através da nossa enquete do dia. Hoje temos uma pergunta a fazer a você que está em casa. Você vai ligar para responder aqui a nossa pergunta de hoje. Vamos lançar agora a nossa enquete e hoje a pergunta é se você desenvolve atividades em casa para melhorar a concentração do seu filho. Você tem essa preocupação de fazer essa atividade para melhorar essa concentração? 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir deste momento ela está ativa para você ligar para a gente e responder nossa pergunta de hoje, também aproveitar o momento e mandar sua dúvida sobre o tema. 3424-1977 é o nosso segundo número, também você pode ligar, interagir, deixar sua pergunta, responder a nossa pergunta. Daqui a pouquinho eu vou ler tudo ao vivo aqui no nosso programa. Se você tem acesso à internet, você pode também interagir conosco através do nosso WhatsApp. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, 99209-4819. Você escreve sua pergunta no WhatsApp, deixa também seu depoimento, daqui a pouquinho repasso aqui para as nossas convidadas e elas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Nossa fanpage também já está disponível, facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço na internet. Você lá escreve seu depoimento, sua dúvida, você vai escrever, a gente vai ler tudo ao vivo daqui a pouquinho, mas agora vamos dar boas-vindas aqui às nossas convidadas. Quero dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso estúdio. Luciene Santos, ela que é psicopedagoga clínica. Luciene, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Eu que agradeço o convite, tá? É um prazer recebê-la. Também queria dar boas-vindas à nossa segunda convidada, Rita de Cássia, ela que é pedagoga. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, eu que tenho a agradecer pela oportunidade que eu estou tendo, de esclarecer algumas dúvidas das pessoas, dos telespectadores, e me disponho a ajudar no que for possível. Vamos ajudar, quem está em casa a melhorar esse rendimento escolar. Estamos no momento, do segundo período, do ano, é o segundo semestre do ano letivo. Muita gente está aliviada porque teve um bom rendimento no começo do ano, mas tem muita gente aperreada porque os filhos não estão rendendo o esperado. É o momento de parar, de respirar fundo e agir também, Luciene? Exato. Geralmente no segundo semestre, é onde aparecem realmente os problemas, E há um desespero nos adolescentes, nas crianças, nos pais, por conta desse baixo rendimento escolar. E por conta disso, a autoestima vai para baixo, a motivação também, e isso causa vários transtornos. É bem preocupante, nessa época do ano, esse segundo semestre, porque o fator primordial, é justamente o emocional, Como o emocional está afetando essas crianças hoje. Muitas vezes elas são surpreendidas, com esse baixo rendimento e ficam sem saber o que fazer. E no caso do segundo semestre, é porque a pressão aumenta? O conteúdo a ser trabalhado pode ser um pouco mais complexo, por isso que tem essa baixa no rendimento? Ou não? É porque começou tudo desorganizado, vai continuar desorganizado, então tem que aumentar essa cobrança e essa pressão. É o conteúdo ou é a forma em que a gente observou desde o início do ano letivo o comportamento e o rendimento dessa criança? O que acontece normalmente é que não existe uma preocupação da família de acolher essas crianças e esses adolescentes no início do ano para preencher algumas lacunas que estão abertas. E aí a coisa vai passando, próximo trimestre ou bimestre a coisa vai avançar. E, na verdade, isso não avança muito. A tendência é que essas lacunas se abram. E aí onde é que vem a grande preocupação da família no segundo semestre? Está chegando o final do ano, meu filho pode ser reprovado. Eu investi muito dinheiro
né? E aí começa a busca pelas clínicas, né? Pelo acompanhamento psicopedagógico, principalmente psicopedagógico, eu acho que é bem enfoque. E essa corrida contra o tempo. E quando você corre contra o tempo, ele vai acelerar a criança e o adolescente, ele vai até dar um resultado positivo, mas se a história não for organizada de fato, o que vai acontecer? Próximo ano vai ocorrer a mesma coisa, né? E eles vão continuar sempre com as deficiências. É aquele aluno, né, que é empurrado com a barriga Sim. e sempre vai deixando lacunas anteriores, né? E essas lacunas, elas não podem ser preenchidas por conta do ano seguinte, que requer também muito do aluno, né? E esse déficit fica sendo acumulado desde a pré-escola, desde a infância, né? No desenvolvimento da criança, onde é ali onde a gente tem que ser trabalhado realmente, esses déficits para não ser acumulados, né? Série por série, ano por ano. Em alguns casos, né, a criança ela tem uma certa dificuldade mesmo em absorver aquela matéria. Não é só desorganização na estrutura, né, que a família às vezes desorganiza, não tem uma rotina de estudo, não tem hábitos saudáveis, essa criança vai mesmo empurrando com a barriga. Mas outros casos, né, em outros casos é questão de uma dificuldade, pode ser um problema, né, uma dislexia, uma descalculia, tem outros problemas também que podem afetar esse rendimento escolar e é bom a gente separar uma coisa da outra. E uma coisa que eu acho de extrema importância é ressaltar que, infelizmente, hoje é muito necessário para a família ter um diagnóstico da criança. Eles vão em busca de um diagnóstico. Muitas vezes existe, sim. Mas quantos estudantes a gente tem acesso que eles não têm problema nenhum, não têm transtorno nenhum. O que falta é uma organização da dinâmica familiar, né, para que eles possam dar um bom resultado. Mas como a família é muito ausente hoje, delega-se à escola a função, muitas vezes, que era dela. E fica muito difícil para a escola, né, conciliar aquilo que é a função dela e a da família. Exercer dois papéis, né, na realidade. Sim. Existe a transferência de responsabilidade. Existe aquela expectativa exagerada, né, para a criança começar a ler, começar a escrever, mas será que essa família também tem dado, né, algo, oferece algo para que tenha como a escola como aliada, né, para andar ali junto, né, todo mundo de mãos dadas, para ter um desempenho excelente, né, acima ainda da expectativa? Então não precisamos e não podemos transferir responsabilidades. Isso é muito importante que fique claro. Com certeza. Cada qual tem a sua responsabilidade, né? Hoje nós temos a ABNCC, né, que nos ajuda muito nos critérios de avaliação, como também em currículos, né? Hoje a ABNCC, ela vem ajudar os professores a pensar justamente nessa dinâmica da escola, né? Nas habilidades que a criança tem e nas potencialidades também que ela pode oferecer. Então, assim, hoje a sistematização do ensino está ajudando muito as crianças e os professores a pensar não só o que ensinar, mas para que ensinar, né? Para que ensinar é muito importante. Muitas vezes os professores, eles dão conteúdos, né, que para a criança não tem significado, para a questão social também, para o futuro escolar. E é bom que o professor também pense um pouco para que eu estou dando este conteúdo, já que nós temos hoje uma flexibilidade muito boa nos conteúdos escolares, né? E assim, a ausência dos pais, né, é muito difícil para a escola. Por quê? Hoje, quando se faz uma reunião na escola, quem chega são os pais dos alunos que não dão, né, trabalho, que não... assim, não tem dificuldades muitas vezes. E aqueles pais dos alunos que realmente precisam dar de mãos juntas com a escola, eles não aparecem. E isso prejudica, né, o rendimento, porque estamos falando de afetividade também, né? A afetividade, o emocional, que afeta bastante as crianças, né? Às vezes a gente não sabe por que a criança não consegue aprender. Existem vários fatores, e um deles também pode ser o emocional, né? O emocional que afeta. E o bom seria que todos os professores entendessem um pouco da funcionalidade do cérebro, né? Como o cérebro funciona. A essa altura, né, você já tem noção mais ou menos das crianças que têm uma facilidade, né, em absorver aquele conteúdo, de que forma você trabalha com aquela criança, e também já tem ideia de que algumas que estão dando um certo trabalho em relação ao rendimento escolar é que tem essa lacuna, a família não acompanha.
Aí agora é para fazer o que nesse momento? Segundo semestre do ano, se vocês não prosseguirem, né, e não derem uma opção aos pais, essa criança ela pode repetir de ano, pode reprovar. E por incrível que pareça, esses que são ausentes é que vão cobrar a Sim, não reprovação sim, do sim, filho. sim. Aí vocês trabalham como com isso na prática? É fácil lidar com isso? Não, Ou não é nada fácil, pelo contrário, né? É bastante difícil Uhum. você trazer a família que é ausente para o âmbito escolar. Porque quantas vezes a gente chega e atende um pai, não sei se já aconteceu com você, Luciane, de chegar e dizer, eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que fazer pelo meu filho. Eu pago a escola para que vocês Ensina. ensinem. Né? Então, se ele não está aprendendo, o problema é de vocês que não estão fazendo com que ele aprenda. Uhum. Então, uma coisa que é bem importante é entender que cognitivo e emocional tem que andar paralelo, eles têm que estar juntos. Quando algum sobressai do outro, vai haver exatamente esse não rendimento do aluno, porque ele vai estar comprometido. Né? Então, as famílias, às vezes, cobram que a criança dê um resultado e, na verdade, não investem nisso. Eu já tive caso de uma aluna que ela tinha várias atividades. Ela era a melhor aluna da sala, assim por dizer, mas ela fazia atividade de casa no carro, no intervalo das atividades que ela tinha para fazer. Porque, para os pais, manter a agenda dessa criança lotada era o ideal. Uhum. Então, imagina essa menina, ela chegava extremamente inteligente, mas não tinha energia, era a última que saía de sala. Então, o perfil com o resultado que ela dava não combinava. Então, o que está de errado nisso? Não é? Porque, infelizmente, a gente tem uma política ainda, eu não vou dizer a maioria, ainda uma grande maioria dos professores, de priorizar o aluno que tira nota boa. Uhum. Não é? Então, aquele aluno que é o melhor. Então, eu sou um bom professor a partir daquilo que ele está dando. Aí vem a questão, né, de uma autoavaliação que precisa ser feita também, porque o rendimento ele é uma composição de várias pessoas envolvidas no processo. Né? Isso é a criança, é a família, é a escola. Né? Então, qual é o currículo que eu estou levando para essas crianças para que eles tenham um bom resultado? Até onde é de interesse? É muito bom quando se tem essa percepção, né? Porque o rendimento ele não é só focado naquela nota, a média que é 7, né? Porque muita gente acha que o rendimento só é medido daquela forma, e não é. Né? E é muito preocupante alguns pais quando o filho tira 7,5, 8, está ali próximo à média, não conseguiu tirar o 10, aí gera uma certa frustração, né? A criança às vezes até fica triste porque não tirou 10. Às vezes até 9,5 tira, não tirou 10 e tem algum problema ali para aquela criança, porque o pai e a mãe vai ter, né? Vai fazer aquela pressão dizendo, você só estuda, então eu pago a escola para você estudar e só tirar 10. Esse tipo de avaliação por notas preocupam vocês também? Ou tem que existir mesmo para poder ter ali, né, uma noção mais ou menos daquele rendimento? Como é que vocês poderiam explicar isso? Bem, o que deveria existir realmente é o que o aluno nos traz, né? O que o aluno nos traz de saber. E quando o pai faz isso, ele acaba prejudicando, né? A criança é muito mais. Hoje se terceiriza, no caso, por conta justamente disso. Porque os pais, eles acabam que prejudicam essa questão emocional da criança, levando ele ao fracasso escolar, né? E a se sentir um fracassado. Então, assim, é bem importante a gente levar em consideração justamente essa questão da afetividade da família, né? O pai entender que o filho, ele precisa compreender e aprender. E a nota não mede conhecimento. Tá? O que mede conhecimento é justamente o que ele nos traz. E é isso que as escolas devem fazer, por exemplo, ver o que a criança precisa aprender. No caso de um 8,5, né, é para ser vibrado também, né? Essa nota é para ter uma certa visão diferente, né? Foi o melhor que você pôde, então essa forma que a gente fala com o filho é que vai fazer a diferença. Né? Vamos pensar que se a média é 7, ele já está muito bem. Né? O ideal é que não permaneça em 7, porque ele tende a cair um pouco, né? Se não continuar seguindo as atividades que têm que serem seguidas. Quando você fala na questão da prova, da avaliação, se é importante desde que haja vários tipos de avaliação. Né? Que a criança ela seja avaliada em vários aspectos.
Eu me frustro muito com essa questão da avaliação ainda, não estou mais em sala de aula, mas me aposentei em sala de aula e sempre tive uma preocupação em relação aos alunos que me davam dificuldade, porque os bons podem ser até autodidatas, eles seguem, né? Então, o que acontece? Eu tenho um neto de 8 anos de idade, que a nota que ele tem baixa para ele, que é 8, é em artes. E ele tem uma habilidade espetacular em relação... Ele pega uma caixa, ele faz uma... Ele vai ser arquiteto, porque ele está fazendo agora a casinha do Homem-Aranha. Sim. E tem todos os detalhes. Divisão de casa, é uma planta completa. Então, na escola, por que ele tira essa nota? Porque querem que ele siga um padrão que não é aquilo que ele quer. Ele está muito mais além do que aquilo. Então, a gente precisa identificar quais são as habilidades que essas crianças têm e que elas podem ser mensuradas, avaliadas pelo potencial que elas precisam, que elas demonstram. Exatamente. Sabem, né? Mas a gente tem uma educação ainda, uma escola ainda muito segregadora, sabe? Só é bom, o professor só enxerga aquele aluno que dá muito trabalho, ou então aquele aluno que é exemplar. O mediano ainda sofre um bocado nessa visualização dos profissionais da instituição. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no programa estamos falando sobre como melhorar o rendimento escolar. E a partir de agora tem as notícias da internet sobre o assunto. E a Tânia Silva é quem traz as informações pra gente. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do blog Desafios da Educação. Como melhorar o desempenho de alunos com TDAH. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno que se apresenta na infância e interfere o desempenho dos alunos dentro da sala de aula. Entre os sintomas estão a desatenção e a impulsividade. Um estudo do programa de TDAH da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em conjunto com o Hospital das Clínicas, mostrou que há uma prevalência de TDAH de 5,8% em jovens de 12 a 14 anos. A incidência aqui no Brasil em decorrência do TDAH está entre 4% e 5% em crianças na idade escolar. De acordo com a psicopedagoga Yasmin Esperáfico, no caso do professor precisar usar o material de apoio impresso, é interessante que a letra seja maior e que tenha menos atividades por folha. Vamos saber outras dicas lá no estúdio com você, Valdson. Muito obrigado, Tânia Silva, pelas notícias da internet. Vamos voltar para ajudar o papai e a mamãe que está agora nos acompanhando. Quem está nos acompanhando pode ser também a vovó, o vovô, né? Quem estiver aí diante da televisão, tem esse problema em casa, o rendimento escolar do seu filho, do seu neto ou do seu sobrinho não está, né, de acordo com o esperado. Então, fique atento às dicas e a gente vai falar muito mais sobre TDAH, sobre autismo e também outros problemas que podem acontecer na infância e podem comprometer sim esse rendimento escolar. A gente viu o transtorno de déficit de atenção e com hiperatividade, né? TDAH, que vem meio que uma incidência mais significativa aqui no nosso país. Geralmente, né, acontece ainda nessa fase escolar e prejudica a que ponto a criança perder o ano, né, o ano letivo, se não tiver uma atenção especializada, ou não chega a esse ponto porque a assistência chega bem antes? A criança com TDAH, ela tem muitos problemas, né? Um deles é a questão social, porque por ele ser imperativo, ele afasta muitas vezes alguns amigos, né? Mas em relação à atividade escolar, o que pode se fazer para ajudar a criança é pensar, no sentido nas funções executivas, não é? Ele não tem habilidade de planejamento, então as atividades elas precisam ser planejadas para a criança, para tentar ajudá-la, certo? Nessa questão. Então, se o professor ele pegar aquela atividade e planejar, a criança ela consegue desenvolver. Mas se for uma atividade sem ser planejada, no geral, quando a criança pega a atividade, ela fica ali sem saber o que fazer.
E, assim, em se tratando de atividades, de modelo, vamos dizer, é preciso modificar as provas, como ela falou, no sentido de ampliar as letras, no sentido de padronizar a prova, para que ela não inicie, por exemplo, com um texto muito longo. Sim. E se for um texto longo, precisa colocar, vamos dizer, alguma coisa que a ajude, certo? Nessa questão de interpretar. Porque se o texto é muito longo, ele não tem planejamento, acaba esquecendo do que foi lido. Então, ele acaba sem conseguir interpretar os textos e, a partir daí, ele passa a ser desmotivado também e não querer fazer aquela prova. Acha muito difícil, muito complicado e simplesmente não aceita. Não vai concentrar e conseguir. Não concentra. Muitas crianças que têm dificuldade, né, no planejamento, muitas vezes na flexibilidade cognitiva, eles passam realmente a não ver a atividade como uma coisa prazerosa. E é perceptível, é fácil a percepção de que a criança tem algum problema, né, que vem atrapalhando aquele rendimento, porque o primeiro contato é com o professor, né, a pedagoga que está ali na sala de aula que vai identificar esse aluno quando ele tem ou não essa dificuldade, seja por um TDAH, seja por uma dislexia, qual que seja, né, esse problema. É fácil vocês sinalizarem? Como é o procedimento? Vocês analisam, verificam, aí tem que ter um diagnóstico de uma psicóloga, de uma psicopedagoga, para poder, após isso, essa criança ter ajuda? Quando ela fala da questão do TDAH, uma coisa que é importante também trabalhar é com a questão de cores, né? Você sinalizar com cores, para que ele vá fazendo essas associações. No caso de perguntas, não ter duas perguntas numa mesma questão, ou se tiver, que seja fracionada, porque é como você diz, né? Ele não consegue, pela falta de planejamento, chegar até o final, aí ele vai responder uma, não responde o segundo questionamento. Normalmente, como é que se identifica numa sala de aula? Pelo comportamento em si, né? Às vezes a criança, ela já traz como sendo fato, ela ser hiperativa, de tanto que a família traz. Porque qualquer criança que tem um comportamento meio agitado, ele já é considerado hiperativo. Né? A própria família deseja até que ele seja hiperativo, para que ele seja medicado e para que ele dê uma acalmada. Né? Então, isso é muito comum de chegarem. É tanto que uma vez um menino chegou no consultório, na época do consultório, ele chegou e disse assim, eu digo, você sabe por que você está aqui? Sei, porque eu sou hiperativo. Eu digo, eita, será que você é hiperativo ou você é imperativo? Ele, agora você me pegou, né? E aí eu digo, vamos pegar o dicionário e vamos ver o que é o significado de cada um. Ele, eita, eu acho que eu sou imperativo. Ele mandava na casa. Então, tudo acontecia do jeito que ele queria. Entendeu? Num momento como esse, você conduz a família a mudar a dinâmica familiar e muitas vezes o resultado é bastante positivo. É verdade. Né? Então, o que a gente percebe é através de atividade que as crianças não conseguem responder, né? E o professor deve chegar mais perto, né? Se discute a nível de coordenação, a partir daí se pede encaminhamento para um neurologista, fono, né, psicopedagogo, psicólogo, para que se tenha um parecer de vários profissionais, não apenas de um só. Porque às vezes acontece muito de ser encaminhado ao neurologista, quando a família diz o comportamento do filho, automaticamente eles já medicam. E não passou por outros profissionais para fazer uma junta, né, e se discutir realmente o que é que a criança tem. Muitas vezes é fuga, né? Eles não sabem, né? Não consegue aprender e acaba com o comportamento querendo desviar a atenção da aprendizagem. Aí o foco, no caso do professor e dos pais, passam a ser o comportamento e não a aprendizagem. Não é? Então, quando a gente pega algumas crianças que são ditas com TDAH e a gente faz um trabalho com elas, então a gente percebe que não é o TDAH, e sim a fuga pelo que ele não sabe. Então, às vezes, nem tudo é TDAH. Não é? A gente precisa analisar direitinho o comportamento da criança, até onde surge, quantas vezes surge. Não é? Porque se surgir for em casa, em todo lugar, criança imperativa a gente sabe que ela não para, de forma alguma. Então, se ela chega a determinado momento em que ela para,
A gente tem que estar bem atento a isso aí, para a gente não rotular a criança, né? Só pelo comportamento, que muitas vezes até pode ser fuga de alguma coisa. E até às vezes muito pontual, né? Por isso que a gente pede uma observação normalmente de 6 meses, né? Com o mesmo comportamento, para que ele tenha um peso maior na avaliação. Porque essa falta de atenção em casa, né, pode resultar na criança querer uma certa atenção, tentar desviar a atividade, e pode ser algo, né, daquele momento ali. Pode acontecer durante uma semana até um mês. Passado de 6 meses, é bom fazer uma avaliação mais longa para não ter esse rótulo e não ser o TDAH, porque, por assim, exemplo. o TDAH ele não aparece de uma hora para outra, né? O TDAH é desde a infância, então esse comportamento não é de agora, por exemplo. Esse comportamento já vem desde a infância. Então, se a criança chega numa fase escolar em que mostra alguns sintomas de TDAH, isso foi porque não foi visto na infância. Vamos trazer agora dicas para quem está em casa, vamos reforçar aqui o nosso bate-papo, vamos trazer estratégias para melhorar o desempenho dos alunos. Temos aqui alguns tópicos, vou mostrá-los para vocês e para você que está em casa, e vocês vão trazer, né, uma dica como a gente coloca isso aqui em prática para melhorar o desempenho dos alunos. O primeiro ponto fala sobre avaliar o desempenho dos estudantes periodicamente. Isso acontece, né, os professores fazem isso na escola. De quanto tempo essa avaliação do desempenho, né, ser periódico? Isso varia muito de escola para escola. Né? A gente tem escolas que são bimestrais, trimestrais e semestrais. Né? Então, isso aí vai a critério de cada instituição. E no caso dos no pais? No geral, é bimestral. E no caso dos pais, é uma avaliação diária mesmo, é um acompanhamento diário, a criança chegar, perguntar o que foi desenvolvido, se tem alguma atividade a realizar. Principalmente para as crianças, né? É muito importante que o pai faça um acompanhamento através da agenda escolar, que é a comunicação direta que existe, né, entre a escola e a família. E o que a gente percebe muito? Que eles não valorizam muito isso. Né? Se aquele pai mais atento, ele vai chegar, ele vai olhar, ele vai assinar. Quantas vezes a gente chama a atenção e ele diz assim, eu nem vi a agenda. Ou então eu vi e não assinei. Então, se você viu, você não assinou e eu estou lhe cobrando, significa que, para mim, né, você precisa dar uma assistência melhor a seu filho. Bem melhor. Né? Então, para eles é muito fácil. Hoje, que muita gente mora em condomínio, a gente está se pegando muito, pelo que eu percebi, a escola mais de classe alta, mas eu acho que a gente tem que pensar também nos meninos das escolas públicas, né? Sim. Que tem uma outra problemática, que é muitas vezes a falta de instrução dos pais, né? Que já é uma outra realidade. Eles já não vão ter acesso a psicopedagogo, a neurologista. Hoje tem uns caminhos abertos aí, né, em algumas instituições que facilitam, mas no geral eles não têm acesso a esses profissionais. Então, sobrecarrega mais ainda o professor da rede pública, né, porque não vai ter com quem contar com o suporte. Né? E assim, o professor, quando ele pensa em avaliar, ele avalia todos os dias, né, o desempenho da criança. Então, a partir disso aí, ele já vai ter um olhar diferenciado para aquela criança. Porque a gente percebe, a gente que é professor, a gente percebe quando o aluno ele não corresponde à expectativa do professor. Quando ele não consegue realmente levar o professor a refletir. Isso é complicado, porque o professor muitas vezes ele não está aberto para isso. Né? Aberto para justamente tentar avaliar a criança da forma como ele precisa ser avaliada. E quando você avalia apenas de 2 em 2 meses, então você está deixando de ver o aluno como ele apresenta aquela dificuldade. Se você avalia da mesma forma, né? Não vai, né, ver todas as competências daquela criança. Tem que ser uma coisa processual, sabe? Todos os dias você observar se aquela criança não está atendendo aquela expectativa e ali você fazer uma avaliação e rever o seu currículo. Vamos ao segundo tópico, fala sobre fazer pesquisas, né, com os alunos e definir metas. Isso aqui também ajuda a melhorar esse desempenho. Com certeza. Né? Fazer pesquisa, hoje as crianças são extremamente curiosas. Só que uma coisa que é muito importante para um professor é sinalizar quais os sites de pesquisa que a criança e o adolescente que tem toda a liberdade, né, mas que as crianças devem ter acesso. Porque às vezes você coloca uma palavra, né, simplesmente ovo. Dá um exemplo, você coloca a palavra ovo. Quando ele vai abrir na informação, o que vem
Aí vai aparecer coisas que para a criança não vai nem entender bem o que está aparecendo ali. Então, a importância de indicar os sites de pesquisa faz com que o professor se assegure de que essa criança não vá ter acesso a questões que não estão impróprios, fora da idade deles. Né? E traçar metas também. E traçar meta, Definir claro. A meta para tudo, né? Tudo que a gente vai fazer tem que ter meta. E outra coisa que eu acho muito interessante falar também é em relação a esse tipo de pesquisa que muitas vezes a gente encaminha para casa e quem faz esses trabalhos? Os pais. Para um cumprimento, né, de atividade. E quando você pega lá um trabalho todo feito pela família, onde foi que né? Que não foi a criança aqui. É claro. E aí, se o professor devolve para ser refeito, o professor já vai ser mal visto nessa condição. Mas é importante que a criança participe disso. Faça, né? Com a criança. Faça e mostre a ele, porque quando você define a meta, principalmente com o tempo de entrega, ele vai se comprometer, né, de junto com a família, cumprir com o que está sendo determinado pela escola. Né? Isso é muito importante. Já vai chamando essa criança a responsabilidade, né, de cumprir prazos, de estabelecer, né, cumprir essas metas e também vibrar quando essa meta é atingida. Isso é muito importante. Claro. Festejar e reconhecer que aquele mérito é da criança. Claro, não é verdade? É bem importante, né? Até para a autoestima da criança, né? Ela dizer, eu fiz, mesmo que aquele trabalho, né, aquela pesquisa não foi bem feita. Né? Mas foi feita por ele, né? Mas foi feita por ele, foi a conquista dele. Isso é importante. Terceiro tópico dessa tela fala sobre investir em práticas de ensino inovadoras. Como é que a gente poderia exemplificar nessas práticas de ensino inovadoras? Eu acho que o que é importante é tirar deles o que de fato interessa a eles. Né? A gente o professor hoje, ele não tem como chegar achando que ele é o suprassumo, que ele planejou e que vai ter que seguir tudo da forma como ele planejou, apesar da gente saber que o planejamento é flexível. Mas por que não fazer um planejamento que tenha como foco aquilo que é de atenção da criança, aquilo que é de desejo deles? Porque tudo aquilo que a gente deseja, né, a gente vai se empenhar com mais propriedade, né, com mais interesse. E eu acho muito isso, que a gente chega com conteúdo que de verdade não interessa para eles. Por que eu vou pesquisar sobre isso? E por que não tirar um tema baseado naquilo que vai despertar, né, esse desejo, essa vontade? Porque nós somos movidos a desejo. Né? Então, tudo aquilo que me desperta o desejo, eu corro atrás, eu vou e faço acontecer. Se eu não fizer isso, eu vou parar. E aí eu vou ser taxado como incompetente. Né? Mas eu vou forçar uma situação de que eu não estou com vontade. E hoje eles são muito assim, eles fazem muito aquilo que eles querem. Né? Eles hoje têm uma autonomia que nem é dada, eles mesmos já trazem com eles, eles já nascem cheios de autonomia. Então, diante dessa nova geração, a gente tem que ter um pensamento diferente, tanto como educadores, como pais. A gente precisa estar bem atento, né, para que a gente tenha essas crianças e esses adolescentes muito perto. É aí onde entra a sistematização de ensino, né? Onde para quem a gente coloca aquelas atividades é importante. Então, quando a gente pensa em prática, a gente pensa nas crianças, como elas aprendem. Elas aprendem visualmente, auditivamente, sinestesicamente. Então, a criança que aprende visualmente, para ele as leituras é ótima, entendeu? Quanto mais ele ler, mais ele vai aprender. Quando a gente fala no auditivo, a gente fala nas crianças disléxicas, que elas têm mais facilidade, né, ouvindo. E quando a gente fala no sinestésico, a gente fala na prática. Na prática, nessas práticas inovadoras que a gente precisa fazer, porque todos eles aprendem na prática, né? Tanto quem é visual, auditivo, sinestésico, ele vai aprender na prática. Então, quanto mais prática, mais o aluno aprende. Mais leva a criança, né, ao prazer de aprender. E quanto mais ele aprende, mais a gente ganha, né? Enquanto sociedade, a família ganha, os vizinhos ganham, todos nós ganhamos quando essa criança ela é bem educada, né? E vai colher esses frutos mais à frente. São frutos que ficarão para sempre. Vou pedir licença agora às convidadas, daqui a pouco a gente volta com mais dicas para você que está em casa. Agora a gente vai a um rápido intervalo para você beber uma água, tomar um café e aguardar a gente. Até já!
Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos aprendendo um pouco mais sobre como melhorar o desempenho dos alunos. Temos muitas perguntas no nosso WhatsApp 99209-4819, está aqui o WhatsApp em mãos. Você pode escrever sua pergunta, mandar para a gente vai ler tudo aqui ao vivo e responder a sua dúvida. No Instagram também da Rede Brasil você pode participar, @Rede Brasil Oficial. Inclusive tem aqui a participação da Emilene Oliveira, está participando aqui dizendo que está gostando muito do assunto sendo debatido e demonstrado, né, de que forma melhorar esse desempenho dos alunos. A gente agradece aqui a nossa telespectadora no @Rede Brasil Oficial. E no bloco anterior do programa a gente falou sobre estratégias para melhorar o desempenho dos alunos. E vamos seguir com mais dicas. Daqui a pouquinho a gente responde as perguntas, mas agora vamos trazer dicas para você que está em casa, para você melhorar esse desempenho do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho. Melhorar a comunicação é muito importante entre pais, responsáveis, o aluno e a escola. Todo mundo dialogando. Isso é muito importante e com toda certeza, né, reforça e melhora esse rendimento. Por quê? O cérebro, ele funciona melhor com a emoção, não é? Então, assim, um cérebro, quando ele está emocionalmente, vamos dizer assim, tranquilo, com os pais, com a escola, enfatizando o que ele traz de habilidade, então, assim, com certeza ele vai ser mais, vamos dizer assim, vai aprender melhor. Porque pelo prazer, entendeu, de fazer, é assim que a gente consegue realmente resgatar aquela criança. Muitas vezes a gente pensa que não, mas a afetividade, tanto da família quanto do professor. O professor, por exemplo, quando ele dá um parabéns à criança, a criança fica totalmente feliz. E acaba que continua fazendo as atividades para receber aquele parabéns. Então, por quê? Porque ela conseguiu acionar aquela parte do cérebro em que ele estava precisando realmente para ter a motivação para aprender. Não é fácil, né, esse diálogo entre pais, filhos, que são os alunos, a escola, a direção, todo mundo nesse processo todo. Não é fácil, mas é possível e traz muitos benefícios, como a gente ouviu agora. Sim. Essa comunicação ela é extremamente necessária que ocorra, né? Se existe um foco único, que é o estudante, a gente tem que ter todas as energias voltadas em função deles, né? Então, quando você fala ali entre pais, responsáveis, aluno e escola, é como a gente estava discutindo antes. Os responsáveis pelas crianças que apresentam dificuldade na instituição, dificilmente eles se comprometem a participar, né, das reuniões pedagógicas, porque sempre justificam a falta de tempo. Mas o tempo é a gente que administra, né? Não é ninguém que administra o tempo, somos nós. Então, o que acontece? A criança até necessita que a família chegue próximo, inclusive se for para falar mal dele, né? Eu tive um exemplo na época que eu era coordenadora de uma escola e tinha sido chamado a mãe para participar de um encontro e o menino passou o dia todo. Na época chamava tia Rita, né? Tia Rita, olha, ligue para minha mãe que eu acho que ela não vem para cá. Aí sua mãe já confirmou que vem. Não, mas ela vai dormir demais. Isso é uma escola de classe alta, mas ela vai dormir demais, ela não vem. Aí eu tive que ligar junto para confirmar a presença da mãe. Era um menino que dava trabalho, era um menino que estava cheio de coisas para serem ajustadas, de situações para serem ajustadas, e ele na necessidade de que essa mãe viesse. Então, talvez não, na época a gente chegou à conclusão, depois de muita discussão com a professora, com a família, de que ele estava numa chamada de atenção. A gente não podia observar isso antes, porque ele tinha saído do infantil e estava entrando no fundamental, então fica mais difícil de você fazer uma avaliação. Mas diante desse encontro, a família chegou mais perto e esse menino mudou radicalmente. Já né? é um pedido de ajuda, que né? ele estava fazendo. ajuda. Pedindo socorro. Né? Né? Então, eu estou aqui, porque hoje o celular está aí, a academia está aí, né? O restante do que o mundo está oferecendo está muito próximo da família. E aí, quando a gente fala da tecnologia, do celular, é porque ele está em todas as classes sociais. É verdade. Né? Então, todo mundo está vendo o celular. Né?
e não está vendo seus filhos. Então, a comunicação precisa existir até para que os pais saibam quem é essa criança, a escola tenha, de fato, o conhecimento de quem é o aluno, de quem é a família e de que forma a gente pode ajudar. Né? E o tópico seguinte fala sobre isso, né? Utilizar a tecnologia a seu favor, porque a tecnologia está aí, né? E quando se usa a internet, né? Um dispositivo móvel com internet, abre-se uma janela para o mundo. Então tem que ter um filtro. Sim. E às vezes essa criança não tem esse filtro e começa a utilizar de forma exagerada, né? E pode trazer vários prejuízos. Quando muito pequenas, pode até atrasar a fala, por exemplo. Então tem que se analisar, ter o momento certo de utilizar esse dispositivo móvel, tem um tempo correto também. Tudo isso tem que ser levado em consideração, porque não é só dar o equipamento a essa criança e vê-la mais quieta, é que você está fazendo uma boa coisa para esse filho ou para esse ente querido, não é verdade? Tem que ter o equilíbrio e tem que ter a supervisão também de um adulto. Tem que utilizar. De que forma a gente fala? Utilizar a tecnologia a favor da criança, a favor dessa família. Hoje em dia, né, como ela falou, os pais hoje estão muito ausentes. E por estarem ausentes, ou os pais que cuidam da criança, às vezes tem outras coisas para fazer e dá realmente a tecnologia de forma errada, né? Então a criança passa mais tempo na tecnologia do que realmente tendo um convívio familiar. E essa falta de convívio familiar faz com que a criança ela não tenha referência. Por não ter referência, ela acaba aqui transformando, né, a tecnologia, o celular, como a sua única referência. E ali ele busca coisas que para ele seja interessante, mesmo que seja errada. Mas ele não tem assim aquela pessoa que fique monitorando ele. E quando na escola acontece, aí a criança começa a se, vamos dizer assim, não aceitar, não é? Porque em casa ele tem tudo. Ele pode qualquer horário, quanto tempo Quando quiser na escola ficar. ele chega, que ele não consegue ter o objeto de desejo dele, né? Então ele passa a ter um comportamento diferente e acaba não aprendendo. Então, assim, é um uso errado, não é? Um uso errado, mas que é preciso ter um olhar diferenciado para isso aí. Ter o horário, como você falou, ter o momento e saber o que a criança deve ver. Deve acessar, né? Porque alguns pais podem até falar, em casa eu proíbo, eu tenho controle, mas na escola a professora usa a tecnologia. Mas o que se usa na sala de aula é diferente. Sim. O conteúdo a ser trabalhado é totalmente diferente, não é verdade? Diferente. Se a gente pensar que onde a gente chega tem uma criança que nem um ano de vida tem ainda, né? Mas ele sabe mexer demais, né? Existe essa rotulação de que as crianças de hoje, os adolescentes, eles mexem muito, eles são tecnologicamente avançados, claro, eles são da era da digitais, né? eles são da nessa era da tecnologia. Mas se você for conversar com eles, o que acontece? Eles são muito bons e eles vivem nas redes sociais. É verdade. Né? Basicamente isso. Poucos são aqueles que investem realmente em pesquisa, né? Que vão em busca de abrir novos horizontes. Mas eles perdem. Eu hoje trabalho numa instituição de nível superior, onde a gente tem um setor de psicopedagogia, porque a gente trabalha numa metodologia da ABP, né? Aprendizagem baseada em problema, e que o aluno não recebe nada pronto. E às vezes chega lá, Rita, a gente precisa fazer horário. Eu não estou conseguindo fazer horário. A gente não sabe administrar o tempo, na verdade. E quando a gente vai administrar o tempo, eles começam a perceber no plano de ação de que eles têm tempo demais. Eles só estão usando muito mal esse tempo. Então, uma coisa que a gente sugere a eles normalmente é que eles baixem um aplicativo que vai computar o tempo que ele gasta diante das redes sociais. E teve um menino, há uns 3 períodos atrás, que ele chegou e disse assim, Rita, eu descobri que eu estou gastando 5 horas e 40 minutos aproximadamente de redes sociais. Aí eu digo, vamos lá pensar, né? Se o dia tem 24 horas, você vem para a instituição, você vai para a prática, você tem tudo isso, você gasta 5 horas e meia, mas eu não vejo como é que eu gasto. Cada vez que você acessa, que você perde o tempo, o aplicativo está lá computando. Então, o aplicativo, tem vários aplicativos que vão favorecer nessa tecnologia, tanto na questão da administração do tempo, como para trabalhar determinados conteúdos, principalmente em questão de raciocínio lógico, de leitura, né? Tem muita coisa da tecnologia que pode ser aproveitada e que as famílias podem fazer isso.
Né? Exemplo, uma atividade que eu gosto muito, eu estou falando de neto, viu? Porque eu já estou na outra geração e que eu tento usar de outra forma. Um caça-palavras, você está lá trabalhando com ele, palavra cruzada. Então, quando você vai a alguns desafios, então, você está interagindo com a criança, né? E a gente interage e está trabalhando conteúdos que eles vão ver em sala de aula, em vários aspectos. Né? É verdade. Existem vários, né? Vários Tem vários, vários. que traz muitas coisas a favor, né, da criança. Tem também Pedago Kids também. Tem vários. Tem vários aplicativos educacionais que ajudam realmente, tanto na parte cognitiva, quanto na parte de aprendizagem, matemática, português. Existem vários aplicativos que podem auxiliar, né, nisso daí. Agora, o mau uso, né? Agora, uma coisa que eu queria até colocar aí em relação à tecnologia. Isso interfere muito nas questões emocionais também, que eu acho que é a grande problemática aí. É a criança fazer o que ela quer. Então, se os pais estão juntos, eles vão negar o uso dessa tecnologia, eles vão chorar, eles vão aperrear, até que o pai vai terminar cedendo. Mas a gente precisa entender que as crianças elas precisam ser frustradas, né? Elas precisam receber um não. O não ele se faz necessário. Então acho que é o grande mote aí é você pensar que é um grande desafio nesse controle, pais dizer um não, porque assim a questão familiar também influencia bastante. Exemplo, a mãe não é permissível, o pai já é, né? Aí já tem aí um problema muito sério. Aí vamos falar de filhos de pais separados, não é? Que cada um tem a sua forma de ver e de trabalhar. No caso, a criança vai ter dois ambientes onde ela não vai saber qual obedecer, não é? Então, é muito complicado. E a criança, ela pede esse não, ela pede, né, para ser frustrada, né? Porque se ela não tem esse não, tem um problema mais à frente que os pais vão precisar administrar, elas vão ser mais o quê, né? Se elas não tiveram esse não, vão se frustrar com facilidade quando adultos? Com certeza, até quanto criança. Por quê? Não obedecerão regras também? Se em casa, né, os pais não dizem não, e ele recebe um não de qualquer outra pessoa, ele vai ser frustrado de todo jeito. Não é? Então, assim, dizer um não a ele é mais importante do que ceder ao que ele quer. Então, precisa dizer não e explicar realmente o porquê do não, entendeu? Não só dizer não, dizer o porquê daquele não, sentar com o filho, ter aquele diálogo, aquela conversa, entendeu? Pai e filho, mãe e filho, que hoje está se perdendo um pouco disso, né? Então, assim, o pai diz assim, quando eu digo não, é não. Mas por que você está dizendo não? É preciso explicar para que ele não repita aquilo ali. E é bem interessante se a gente pensar que a gente saiu de uma geração, no meu caso, né, e eu digo até dos meus filhos, que de certa forma eu fui um pouco repressora, de repreensão, né, de um cuidado a mais com a formação, com a ética, e existia uma hierarquia, né, porque precisa existir, e hoje a gente cai na escuta de que eu sou amigo do meu filho. Eu sou amiga da minha filha. Gente, antes de qualquer coisa, sejam pais, né? A gente precisa ser pais. A hierarquia tem que existir para que haja o respeito. Porque quando eu estou em nível de amizade, eu posso tudo. E aí o que é que acontece hoje? O desrespeito dessas crianças quando escutam um não. Eles não aceitam literalmente o não. Né? E aí os conflitos familiares hoje eles são muito grandes. Né? Porque eu estou no âmbito de amizade. E isso chega na escola também. Né? Quando o professor vai dizer um não, essa criança não vai aceitar porque o pai e a mãe permitem que elas façam o que elas querem, na hora que querem, nem do jeito que elas querem. E quando o professor não permite, aí ele faz alguma coisa para chamar o pai. Para o pai vir levar para casa. E eu acho que eu como, na época, como coordenadora de escola, né, eu chegava muito nas reuniões dos pais e eu dizia, e como até professora mesmo, eu dizia a eles, olha, falem de mim o que vocês quiserem falar. Fale da escola o que vocês quiserem falar. Só não falem na frente da criança. Porque a partir do momento que você fala na frente da criança e do adolescente, eles vão criar uma força que ele vai enfrentar quem estiver ali dentro. Se ele já não é uma pessoa adepta a seguir regras, ali mesmo ele vai estar reforçado por vocês. Então, façam as queixas que são necessárias, não tem que aceitar o que a escola faz, eu acho que tem que acreditar no filho, tem que ir em busca da verdade, mas, assim, com muita responsabilidade, sem jogar a escola contra o filho, nem vice-versa.
né? A palavra-chave que ela falou ali, regras, né? Sim. As crianças hoje elas estão sem tem essa regras, regra. né? Não tem mais aquelas regras, e quando se impõem aquelas regras, eles praticamente não aceitam, né? Porque eles têm tudo, né? Os pais são permissíveis. Demais. Né? E demais. às vezes até o professor, quando ele pega um professor que também é permissível, ele toma conta da sala, né? Uhum. Só para a gente finalizar aqui, né, com esse último tópico, capacitar a equipe docente, isso já acontece com uma certa frequência nas principais escolas. Nas principais escolas essa acontece. preocupação, E até né? na rede pública também, hoje eles estão com um trabalho muito bom. Agora é aquela história, né? Como docente, eu preciso entender que eu preciso mudar minha prática pedagógica. Que já não cabe mais aquela educação onde minha avó aprendeu, minha Educação mãe, eu, e bancária. agora eu estou. É educação bancária, segundo Paulo Freire, né? E aí, o que acontece? A gente precisa entender que o mundo é outro, né? O mundo é outro. Eu preciso fazer diferente. Então, as capacitações, elas servem para isso. Mas, muitas vezes, a gente não sente uma abertura muito grande dos professores de fazer essa mudança. Acha que a culpa é do aluno. Gente, a gente como adulto, se a gente vai participar de uma capacitação, de um simpósio, de um congresso, o que a gente faz? A gente levanta quantas vezes a gente quer, né? E a criança está lá, tendo que passar 4 horas, né, sentada, ouvindo o professor dizer, né, jogar informação, e eles vão absorver. Quem é um aluno bom, né, que se diz bom, no conceito de bom da escola, ele vai transitar tranquilamente, vai tirar suas notas boas e vai ter sucesso. Mas aquele aluno que tem não precisa nem ter nenhum transtorno, na verdade. Basta apenas ele ter uma energia que eles precisam dispersar essa energia. E aí a gente vive numa sociedade onde as crianças são presas. Né? As crianças hoje não têm liberdade e, por conta disso, elas não têm autoconfiança. Então, elas precisam muito, né, de um espaço onde ela possa correr, onde ela possa brincar. Aí chega numa instituição, na escola, o que vai acontecer lá? Tem escrito corredor. Corredor, a gente supõe que é um espaço para correr, né? Algo ligado a correr. Mas aí a gente não corre, porque ali é proibido correr. Porque se você correr, você vai provocar um acidente. Não corra. Né? Essa área não é para correr. Então, até a própria organização das escolas, elas deixam muito a desejar. Né? Vou pedir licença, mais uma vez aqui as convidadas, daqui a pouco a gente volta para responder as várias perguntas que estão chegando, ainda há tempo de você mandar a sua dúvida no 99209-4819. Escreva aí sua dúvida, daqui a pouco a gente volta e responde sua pergunta ao vivo. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e vamos juntos agora acompanhar as oportunidades de emprego para este início de semana. Então, você que está em casa, está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, fique muito atento e boa sorte! Vamos logo ao que interessa, vamos conferir juntos aqui várias oportunidades. Olha só, 5 vagas para corretor de imóveis, 5 oportunidades. Para você preencher uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino médio completo, a experiência ainda não é exigida, né? E o salário é a combinar. São 5 vagas para corretor de imóveis. Vamos a mais vagas de emprego, olha só, na sequência, 10 vagas para auxiliar de linha de produção, 10 oportunidades, com exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência e o salário também é a combinar. São 10 vagas para auxiliar de linha de produção. E por fim, a gente acompanha agora, olha só, mais vagas de emprego, uma vaga para mecânico de máquinas pesadas, para a área de manutenção. No caso é uma vaga só, mecânico de máquinas pesadas, manutenção, ensino fundamental incompleto é a exigência, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 2.400. E essas vagas que foram anunciadas agora há pouco, elas são da Agência Estadual do Trabalho. O telefone para contato, pega aí papel e caneta, anote o número, é o 3183 7065, 3183 7065. E mais uma vez desejo a você boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho.
E a gente segue agora falando mais sobre rendimento escolar, como melhorar esse rendimento escolar. Vamos responder as perguntas? Tem muita gente aqui interagindo conosco, a gente agradece cada pergunta que está chegando, cada elogio também. As nossas convidadas estão chegando aqui, várias participações, as pessoas elogiando, através do 99209-4819, que é o nosso WhatsApp. A pergunta agora é da Josiane, que mora em Caruaru. Josiane fala o seguinte: tem uma criança de 1 ano e 10 meses. É uma criança muito saudável, cheia de energia, e ela fala o seguinte: no acompanhamento no posto de saúde, a enfermeira, né, mandou um especialista que analisasse essa criança por 2 motivos. O primeiro é que ela está prestando atenção em algo que a gente chama e ela dificilmente olha. No caso, se desconfia de um problema auditivo, né? Já que a criança está fazendo alguma atividade, a mãe ou o pai chama e ela não responde aquele estímulo. Outro, é uma criança muito curiosa, mexe em tudo e não costuma ficar parado. Nasceu bem, né? A pediatra disse que nasceu no parto normal, já levou a vários pediatras e não falam em doenças. E ela tenta resumir aqui a situação e vamos ver aqui se eu consigo também fazer esse resumo. Ela fala que teve alguns problemas respiratórios, 1 ano e 10 meses, algumas letras do alfabeto em ordem, né? A, B, C, D, E. Ela consegue identificar algumas letras já do alfabeto. Ela ainda não está na escola e ainda não aprendeu os desenhos que assiste. Ela tentou meio que fazer um resumo e dá pra gente meio que auxiliar ela, né? Essa questão de não reagir ao estímulo, de chamar a criança, porque ela está ali fazendo alguma atividade. Isso é normal, não é? Isso acontece com frequência. E o outro ponto que ela fala é que 1 ano e 10 meses ela ainda não está na escola. Já é tempo de ela ir para a escola? Eu acho que ainda não, ou depende. Como é que a gente tenta ajudar aqui essa mãe que está agradecendo as dicas que já foram repassadas? E eu tentei resumir ao máximo aqui o texto que ela escreveu, que foi muito longo. Deu para entender mais ou menos? Em partes. Em partes, né? Deu para entender mais ou menos. Mas, assim, essa questão de chamar, ela é muito, muito importante. Porque a criança, ela precisa saber o seu nome, entender o seu nome, e na hora de chamar ela olhar, né? Uhum. Assim, fica muito... Quando ela fala, muito né? específico, né? Porque pode ser um problema de saúde, Sim. pode, não pode? Ou pode ser... Aí é a questão, é muito difícil, né, a gente dizer se pode ou se não pode, se está certo, se está errado. Na verdade, existem várias situações. Ela coloca uma situação pontual onde ele está brincando, precisa que chama realmente, atenção, assim, e ele- verificar outras questões, como linguagem, Sim. entendeu? Se ela fala, se ela não fala, Uhum. se ela só fala algumas palavras. Tem a questão, não é, do contato visual, se ela olha bastante para ela, em qualquer momento. Então, existem outras questões que precisam ser realmente vistas. Uhum. E criança curiosa que mexe em tudo, isso aí é normal. É né? normal, É normal. Mas que bom que tem saúde, né? Saudável. É verdade. É uma criança saudável. Só Agora, precisa o importante é um neurologista ser procurado. por um neurologista. Sair do dar, âmbito né, da essa- pediatria e pra procurar dar um encaminhamento neurológico. Um feedback para ela melhor, É. até porque vai ver a criança, né? Um E ver a forma que se neuropediatra. melhor trabalha, né? Sim. Com essa E criança. até para fazer algumas avaliações mais precisas, né? Uhum. Porque, na verdade, qualquer diagnóstico, ele tem que ser dado por um médico. Já está e dizendo, precisa, diagnóstico é sim. médico. Né? Talvez Os ela outros- precise ser mais estimulada ou não, Sim. entendeu? Uhum. Mas é preciso ter um olhar mais específico de um profissional. A pergunta agora é da Cristina Arruda. Ela queria saber se vocês têm conhecimento de um local onde a criança com TDAH ela pode ter um tratamento gratuito. Vocês têm conhecimento de algum local que eu posso levar, né, uma criança com TDAH de forma gratuita esse atendimento? Aqui na região metropolitana do Recife. Aqui na região conheço. metropolitana, Uhum. eu não conheço, né? A não ser que seja psicólogo, assim, que possa Possa dar um trabalhar suporte. essas questões comportamentais. Todo psicólogo pode trabalhar essa questão Eu comportamental com a criança? Eu orientaria o cognitivo comportamental. Uhum. Pode desenvolver aí. Pode trabalhar trabalho bastante mais- essa que questão o resultado seja mais rápido, né? comportamental do TDAH. Vamos aqui a mais participações, tem algumas perguntas, né? Cada aluno tem uma dificuldade diferente, né, de absorver o conteúdo. Como é que o professor lida com isso? Como é que ele deve lidar com isso? É aquela questão de olhar, né, de também
ter um pouco de empatia nesse momento de aprender aquela lição? Na verdade, todos temos aprendizagem diferente, né? Então, quando ela fala assim, o que o professor deve fazer, né? Então, o que o professor deve fazer? Quanto mais atividades variadas ele proporcionar a esse grupo de alunos, ele vai conseguir perceber quais são as atividades que chamam a atenção, né, desses alunos, que parte daquela condição do aluno ser avaliado sistematicamente, né? Ele precisa estar nessa avaliação constante. Então, é oferecer o maior número de atividades diversificadas. Assim, né? Os professores hoje estão no maior desafio, né? Temos a inclusão aí, né? E pela inclusão, houve essa flexibilidade mais no currículo, né? Das habilidades, das potencialidades, e a partir daí fica bem mais viável o trabalho, né? Primeiro avaliar, com certeza, para saber como está o rendimento dessas crianças, para poder traçar um plano de ação, né? Para poder desenvolver realmente todas as habilidades, potencialidades que ela tem, para poder estimular aquelas habilidades que ela não tem. E avaliar a turma também como um todo, isso é muito importante, porque Muito bom. se for um conteúdo em específico, no caso, uma matéria em específico, geralmente existe uma dificuldade maior para aprender a matemática. Se a turma toda que não está respondendo de forma positiva, é o momento de repensar de que forma está sendo repassado aquele conteúdo. Exato. Isso é bem pertinente você colocar, porque normalmente a gente tende a culpar o aluno, né? Os alunos que não aprendem. Então, eu bato muito de frente, meu marido é professor, né? E o pessoal do ensino médio, eles tendem muito a cair a nota. E aí ele fica, opa, que os meninos estudam, vamos sentar, vamos conversar. Presta atenção uma coisa, a gente tem que estar ligado no trabalho que a gente desenvolve também, né? E a grande preocupação, eu acho que deve ser dos gestores, é de acompanhar a evolução. É verdade. Eu lembro que quando eu dava aula, quando eu ministrava aula, eu fazia um gráfico por pergunta. Então, tantos alunos, eu tenho 30 alunos na sala, pergunta X, atendeu, sei lá, 30, 35 alunos responderam essa questão. Quando a coisa era muito baixa, não, eu precisava rever aquele conteúdo, eu precisava fazer uma retomada, né, para que houvesse realmente uma avaliação significativa desse grupo, né? Então, a gente precisa ter essa preocupação, tem que ter um olhar diferenciado até em relação à nossa prática pedagógica, né? E outra coisa muito importante é ensinar a criança, né, estimular a flexibilidade cognitiva, porque ele precisa realmente aprender a sair das situações, né? Dentro da sala de aula, com as atividades. Então, quando o aluno é bem estimulado nessa função que faz parte das funções executivas, então, assim, ele passa realmente a procurar estratégias para desenvolver o seu trabalho dentro da escola, inclusive o tempo dele também. Então, quando a criança ele não tem uma boa flexibilidade cognitiva, ele não vai organizar essas questões dele, entendeu? É como você fosse atravessar uma rua e você achasse que o caminho é sempre aquele. Porém, nesse momento, vamos dizer que está tendo um conserto na rua. Então, a flexibilidade cognitiva faz com que, automaticamente, o seu cérebro mostre que existe outro caminho, outra rota. Ele não fica só condicionado naquela rota. Ótimo. É uma coisa bem interessante de se trabalhar isso, é a questão dos trabalhos em grupo, né? Os trabalhos em grupos, eles fortalecem muito, e você tem como visualizar de verdade aquele aluno que tem dificuldade, aquele que é muito bom, que não sabe compartilhar suas ideias. É uma forma, até um momento que ele vai ter, né, de ajudar na formação, porque é uma coisa que às vezes o professor transmite e não é entendida pela criança, mas quando um amigo chega perto e ele coloca numa linguagem de igualdade, a criança absorve. Então, eu super valorizo o trabalho em grupo, sabe? Eu acho que é até mais trabalhoso, porque, na verdade, você fazer um trabalho diferenciado dá trabalho, né? É igual a educar, né? Assim, criar, a gente cria filho, agora educar filho é dá diferente. Dá trabalho. Tem essa questão de grupo, é um pouco complicado quando a turma não é trabalhada. Aí, muitas vezes, o que não sabe, ele é excluído, né? Aí diz, não quero que participe do grupo. Mas quando é uma sala onde se faz um trabalho psicossocial, onde um ajuda o outro realmente, então, trabalho em grupo é excepcional. Mas eu acho, sabe, Luciene, que é exatamente aí onde está o problema.
É onde está aí o grande desafio do professor. É aprender a lidar com essas diferenças. E ele ensinar a conduzir, lidar porque, também, né? porque na verdade existe. Faça um trabalho em grupo, separa, cada um vai e faz seu espaço. E o professor fica ali muitas vezes sentado no birô, né? Outros professores vão estar lá de perto, olhando como é que está, conduzindo, né, essas diferenças lá, esses conflitos que existem. Mas eu acho que o grande desafio do professor e para o crescimento desses alunos é exatamente estar perto, sabe? É fazer com que eles entendam que eles têm um limite. É sair da zona de conforto ali. Exatamente. Né? Eles vivem muito na zona de conforto, né? A zona de conforto é sempre. Então, acho que é um momento desafiador. Né? Eu estava vendo um filme, A Escola Proibida. Ele é perfeito para todo professor. Eu não li porque eu não vi o filme porque eu quis fazer, não. Eu fui discutir, meu marido tem muita... Ele, como está fazendo mestrado agora, ele disse, tu tem um filme para assistir, vamos assistir junto. Aí era Educação Proibida. E ele é fantástico, porque ele vai mostrar para o professor várias práticas educativas que fogem totalmente daquilo que a gente vivencia hoje. Né? É da realidade. Né? Então é esse interesse, é essa busca que a gente precisa fazer para que o ensino realmente ele tenha uma melhor qualidade. É verdade. É aquele professor de antigamente com o pensamento de hoje, né? Com a vivência de hoje. Sim. É verdade. Hoje se ensina as crianças de forma diferente. Então, se o professor ele não acompanhar isso aí, então com certeza ele não vai dar um ensino de qualidade. Porque hoje estamos aí, né? Mídia. Todo profissional precisa, né? Precisa. E eu acho que os se meninos atualizar. Eu acho que os meninos sabem mais do que os professores, né? É verdade. Eles sabem mais do que o professor. E quantos deles vão já com perguntas para desafiar? E assim, o professor também ter a humildade de dizer, eu não sei não, vamos construir esse conhecimento junto. Né? E assim, Marta Helvas, ela escreveu um livro fantástico. Que cérebro é este que chega na escola, né? São vários cérebros, né? Que aprendem de forma diferente. Então, assim, eu aprendo diferente de você aprende diferente dela. E o professor, ele precisa realmente estar preparado para receber esses cérebros que chegam na escola. Vamos responder a última pergunta aqui do nosso WhatsApp. A Josiane tem uma filha de 8 anos e diz que a filha está numa fase, né, na escola em que está muito desatenta. Tem muita dificuldade para ler e também de fazer essas atividades. Por mais que a professora converse, é como se ela não quisesse, né, prestar atenção. É muito complicado estar retardando o aprendizado da minha filha, mas quando é para brincar, aí, né, ela é bem rápida, ela fala aqui. Ela às vezes coloca a filha de castigo, conversa, explicando o porquê do castigo, né, para tirar alguma atividade que ela gosta de fazer, mas até agora ela não está tendo uma resposta que ela gostaria de ter. Como é que eu faço? Como é que eu posso agir? Qual a sugestão que as convidadas podem trazer? Josiane, que tem uma filha de 8 anos. No caso, aí eu aconselharia procurar realmente uma equipe multidisciplinar, certo? Onde poderia realmente dar não diagnóstico, mas pelo menos dar um direcionamento, porque o diagnóstico, ela precisa ir realmente para o neuro para concluir o diagnóstico, mas assim ela pode ter um déficit de atenção, e esse déficit de atenção está prejudicando ela. Quando a criança tem déficit de atenção, ela não faz porque ela não quer fazer, ela não faz porque realmente ela não consegue fazer. Ela entendeu? Não consegue concentrar ela não consegue. Na atividade. Isso não com certeza resolver. frustra ela, né? De alguma forma. Então, a mãe coloca de castigo para que ela dê algo que ela não consegue dar, não é? E acaba que frustrando um pouco ela. Então, eu aconselharia procurar um diagnóstico para fazer um trabalho diferenciado com ela. Isso seria um aspecto, eu acho que diante das dificuldades até financeiras, né? Porque a gente tem que entender que, eu não sei a rede pública, como não posso falar, porque eu não tenho conhecimento, e a gente sabe que os acompanhamentos, né, multidisciplinares são caros, né? O acesso é meio que restrito, mas vale a pena procurar, se não pode ser o todo, que seja por partes, né? Sim. E outra coisa que é importante salientar é que, na verdade, a escola, a tarefa, ela vem como um castigo, né? Então, veja que se eu não cumpro, você vai perder aquilo que você gosta. A punição. Ela vem como punição, eu tenho que fazer. Então, vai ser muito ruim fazer isso aqui, concordam? Não é muito ruim? Se disser assim, você vai ler um livro e esse livro é técnico de algo que não lhe interessa.
Você vai pegar, você vai folhear, daqui a pouco você vai botar para o canto, porque não está lhe interessando fazer essa leitura, né? Então, mas a gente, como adulto, a gente vai ler se a gente quiser ler. E a criança, ela é obrigada diariamente a fazer aquelas tarefas exaustivas, desinteressantes, né? E faz com que a criança desfoque. Se não for nenhum transtorno, né? Eu acho que a forma como se cobra é que está deixando muito a desejar ainda. Deixa eu pedir licença pela última vez aqui, as nossas convidadas. A gente fez uma pergunta lá no começo do programa, a enquete do dia. Hoje a pergunta foi se você desenvolve atividades em casa para melhorar a concentração do seu filho. Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 41% disseram que sim, que desenvolvem atividades para trabalhar essa concentração. E 59% responderam que não, ou que ainda não, porque é muito importante que você trabalhe isso e pesquise também, busque com o professor do seu filho, busque, né, saber o que é que pode se fazer para melhorar essa concentração e dar mais interesse pelo conteúdo que é repassado na escola. Reta final do programa, agora para agradecer aqui as convidadas, foi um prazer recebê-las aqui no Assunto do Dia. Luciene Santos, psicopedagoga clínica. Muito obrigado. O espaço agora, Luciene, fica aberto para o último recado, considerações finais, à vontade. Eu agradeço, né, o convite. Foi muito bom estar aqui. Espero ter contribuído bastante para os que estão em casa aí precisando, né, de um suporte. Mas é preciso realmente que o professor e os pais, eles vejam realmente essas dificuldades que a criança tem de uma forma diferente, né? Porque o mundo está diferente, então nós temos que caminhar junto com eles. E sempre conversar com os filhos, sempre apoiar os filhos, sempre saber qual a necessidade do filho, porque às vezes ele tem uma necessidade e não consegue contar. A escola, por exemplo, o professor precisa ser também amigo e procurar cuidar da criança com um pouco de assim, afetividade, não é? Para que ele melhore o rendimento. Não há nada como a emoção, o amor, sabe? Isso aí conquista qualquer criança e faz com que ela realmente queira fazer aquilo. Tenha prazer em fazer. Luciene, muito obrigado. Volto mais vezes aqui ao programa. Também queria agradecer a Rita de Cássia. Rita, ela é pedagoga. Considerações finais, último recado, fica à vontade. Eu queria dar um recado, eu acho que eu queria dar um recado assim, bem fracionado, tá? Para os pais que cheguem perto dos seus filhos, que façam uma escuta boa, que não queiram ser só amigos, né? Que exerçam a função de verdade que vocês estão aqui para fazer, que é ser pais, né? Porque só assim vocês estarão fortalecendo seus filhos, né? Diante de uma sociedade que está fragilizando cada vez mais as pessoas, né? Então, ser pai, ser mãe é difícil, mas é o maior prazer que a gente tem que ter quando a gente resolve assumir esse papel, né? Para os professores, façam diferente, né? A gente está com um mundo, como a Luciene disse, um mundo diferente, um mundo tecnológico. A gente precisa buscar aquilo que o aluno se interessa para que a gente possa fazer o nosso planejamento, né? Para que eles sejam felizes na escola. E não quando se pergunta para o aluno e diz assim, qual é a melhor parte da sua escola? O recreio, né? E se só é o recreio, que sai em média de 20 a 30 minutos, o que é que essa escola está fazendo para aprender essa criança? Então, vamos fazer das 4 horas, 5 horas que a criança passa, um lugar realmente de aprendizado, né? E para as crianças e os adolescentes, caso estejam assistindo aí, façam o melhor que vocês puderem fazer. E muito obrigada. Muito obrigada às duas mais uma vez. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. A semana só está começando. Teremos um novo encontro amanhã, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!